Depois, então, nós temos os compressores volumétricos ou compressores de deslocamento positivo, onde o compressor mais conhecido é o compressor de pistões, como está mostrando essa figura aqui, que é um compressor muito utilizado em postos de gasolina, em borracharias, em consultórios odontológicos. Nesses compressores, o ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, onde o volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma determinada pressão é atingida, provoca-se a abertura de válvulas de descarga, ou, se não tiver essas válvulas, o ar é empurrado para o tubo de descarga durante a contínua diminuição do volume da câmara de compressão. Então, também o funcionamento é semelhante às bombas de deslocamento positivo, onde a redução do volume gera um aumento da pressão. Então, basicamente, nos compressores de pistões, nós temos o princípio de funcionamento. Aqui nós temos o pistão, a biela, o eixo virabrequim, que vai fazer a movimentação, vai transformar o movimento rotativo em movimento alternativo, e temos a válvula de sucção e de descarga. Então, quando esse pistão estiver fazendo esse movimento para baixo, esse movimento descendente, o volume nessa câmara aumenta, abre a válvula de sucção e o ar é admitido para dentro do compressor. Quando o pistão estiver fazendo um movimento ascendente, esse volume interno vai estar diminuindo, essa redução do volume gera um aumento da pressão, a válvula de sucção fecha e a válvula de descarga abre. E esse ar, então, é descarregado para dentro de um reservatório. Esse reservatório é importante porque essa descarga não é contínua. Então, esse reservatório ele vai armazenar o ar que está chegando com uma vazão pulsante até ele. Então, o reservatório ele também tem a função de estabilizar o fluxo do ar comprimido. Nesse exemplo, nós temos o compressor de um único estágio, ou seja, o ar é admitido para dentro do compressor, é comprimido e é descarregado em um único estágio, de uma só vez. Então, sempre os compressores de um estágio, eles têm que ter no mínimo um cilindro, mas podem ser compressores com 2, 3 cilindros e todos eles admitindo ar e descarregando. Todos os cilindros eles vão ter um filtro de ar. O filtro de ar dos compressores é semelhante ao filtro de ar dos automóveis. Ele tem uma malha de papelão que filtra o ar para impedir que entre muito pó, gases, impurezas junto nesse ar que vai ser comprimido, que é admitido da atmosfera e vai ser comprimido. Então, sempre em um estágio, o cilindro, antes da válvula, que tem um filtro de ar. Quando há mais de um cilindro, todos eles vão descarregar o ar diretamente para o reservatório. O ar aspirado da atmosfera é comprimido no cilindro e descarregado diretamente no reservatório. E as pressões normalmente são, para compressores de um único estágio, até 120 PSI, 9 kgf por centímetro quadrado, aproximadamente. Compressores maiores, é comum a compressão do ar ser feita em 2 estágios. Então, aqui nós temos a admissão do ar da atmosfera num primeiro cilindro. Então, o ar é admitido para esse cilindro
é comprimido e é descarregado, só que ao invés de ele ser descarregado para o reservatório, ele vai ser descarregado para um segundo estágio de compressão, para um segundo cilindro. Então, ele é admitido para o segundo cilindro, é comprimido e é descarregado para o reservatório. Então, veja, primeiro estágio da compressão, segundo estágio da compressão. Ar admitido da atmosfera, neste cilindro existe o filtro, o ar é comprimido e ele passa por esse tubo que a gente chama de intercooler, porque é um resfriador intermediário. Quando o ar é comprimido, o volume desse ar diminui e as moléculas de ar que estavam espaçadas numa determinada distância, elas vão ficar muito próximas umas das outras. Essa proximidade das moléculas faz com que a pressão aumente e, consequentemente, o atrito entre elas aumente. E isso gera um aumento da temperatura também. Se esse ar for comprimido no segundo estágio com uma temperatura muito alta, nós não temos um bom rendimento do compressor, um bom rendimento da máquina. Então, é necessário que entre um estágio e outro aconteça um determinado resfriamento. Não se consegue deixar esse ar na temperatura ambiente, mas pelo menos se resfria um pouco desse ar. Então, antigamente, o intercooler ele tinha uma serpentina com água fria que circulava para poder fazer o resfriamento desse ar. Atualmente, esse ar ele passa por um tubo de cobre entre os dois estágios de compressão e esse tubo de cobre ele fica na frente da ventoinha do compressor. Então, faz esse resfriamento para o segundo estágio da compressão. Após, então, o segundo estágio da compressão, esse ar é descarregado para o reservatório. Também é importante ressaltar que quando o compressor ele tem dois estágios, no primeiro estágio nós temos um cilindro, um pistão de maior diâmetro. O volume aqui admitido no primeiro estágio é maior. Esse volume é reduzido, acontece a compressão e passa para o segundo estágio. No segundo estágio, o pistão, o cilindro, tem um diâmetro menor. Isso é bastante importante, porque se fosse do mesmo diâmetro, nós estaríamos voltando para o volume inicial do primeiro estágio. Então, no segundo estágio, para aumentar a taxa de compressão, para aumentar a pressão da saída desse ar, se tem um diâmetro menor do cilindro e do pistão também. Isso é bastante importante. Então, resumindo, compressor de pistões de dois estágios possui no mínimo 2 cilindros, sendo um de maior diâmetro. Somente o cilindro de maior diâmetro vai ter o filtro de ar, o ar que é admitido da atmosfera. Somente o cilindro de menor diâmetro descarrega o ar para o reservatório. O ar aspirado da atmosfera pelo cilindro maior é parcialmente comprimido e descarregado para o resfriador intermediário, que é o intercooler, terminando o primeiro estágio. O resfriador intermediário recebe o ar do primeiro estágio, resfria e envia diretamente para a câmara de aspiração do cilindro menor. Daí o ar é comprimido até a pressão final, sendo descarregado para o reservatório e terminando o segundo estágio. Nesses compressores se consegue uma pressão um pouco maior, até 175 psi, aproximadamente, depende do fabricante, e até 12,5 kgf por centímetro quadrado. Então, pode-se deduzir que num compressor de dois estágios nós temos algumas
vantagens em relação ao compressor de um estágio. O trabalho mecânico é reduzido, porque quando o pistão ele tem que fazer a compressão do ar, ele faz um trabalho mecânico bastante expressivo, né? É preciso força para poder reduzir o ar. Então, quando se tem esse trabalho feito em 2 etapas, se tem uma redução desse trabalho. Normalmente ele é um compressor de maiores dimensões, então ele tem maior resistência mecânica, maior eficiência volumétrica, né? O resfriamento intermediário faz com que essa máquina seja mais eficiente também. E consequentemente, em função dessa maior taxa de compressão, se consegue pressões mais elevadas, com maior rendimento dessa máquina. Então, esse compressor de 2 estágios, ele tem essas vantagens, e a desvantagem seria o custo. Ele é um compressor um pouco mais caro do que o compressor de 1 estágio. Aqui nós vemos a figura de um compressor. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 cilindros. É possível observar também que 3 desses cilindros tem filtro de ar. Essa partezinha é o filtro de ar. Então, esses 3 cilindros, eles admitem da atmosfera e eles descarregam nesses 2 cilindros menores, de menor diâmetro. Então, esse compressor provavelmente é um compressor de 2 estágios, onde os cilindros maiores admitem e levam para o segundo estágio de compressão. A parte do equipamento compressor é somente essa aqui superior, essa parte inferior aqui é o reservatório de ar comprimido. E junto ao reservatório nós temos também um motor de acionamento. O acionamento é indireto, é feito através de uma polia, do sistema de polias e correias. A polia do compressor, que é também chamado de volante do compressor, na verdade é uma ventoinha. Então, quando vai se fazer a ligação desse motor, para saber se o sentido de rotação do motor está correto, deve-se verificar se a ventoinha ela está ventilando para o lado do compressor e não em sentido oposto, porque a ventoinha ela tem essa função de fazer esse resfriamento do compressor. E essa parte aqui, cor de cobre, que a gente vê, são os tubos, são os intercoolers desse compressor, são os resfriadores intermediários. Então, a ventoinha ela vai ventilar nesses tubos de cobre para fazer o resfriamento desse ar que está bastante quente por ter sido comprimido. Então, só fazendo uma relação com a parte lá das nossas primeiras aulas, né? Por que é cobre? Porque o cobre ele tem um alto coeficiente de transmissão de calor. Então, por isso é mais fácil de resfriar esse ar. Depois, então, que o ar ele sai do segundo estágio de compressão, ele é descarregado para dentro do reservatório. O reservatório sempre tem um pressostato, que é uma chave liga-desliga conforme a pressão no interior do reservatório. Então, se a pressão do reservatório estiver regulada para um determinado valor, quando chegar nesse valor, vai desligar o motor do compressor. Quando diminuir o volume de ar comprimido do reservatório e a pressão diminuir, o pressostato, que tem um diafragma e um contato elétrico, ele vai se movimentar e vai fechar o contato, fazendo com que o compressor ligue para voltar à pressão regulada dentro do reservatório. O reservatório também tem uma válvula de segurança, caso o pressostato esteja com alguma falha e não desligue o motor
gerando uma alta pressão dentro do reservatório, essa válvula de segurança ela abre e descarrega o reservatório. E também tem um manômetro, que é para medir a pressão que está dentro do reservatório. O reservatório ele é feito de aço, e deve-se ter cuidado, né, com a espessura desse reservatório para que ele não rompa, ele não possa causar algum tipo de acidente devido à pressão interna desse reservatório. Esse aqui é o compressor que nós temos lá na eletromecânica. Ele foi aberto para fazer uma manutenção há um tempo atrás. E essa parte do compressor aqui nós chamamos, ele está desmontado, né? Então essa parte que nós chamamos de cárter do compressor, porque aqui no cárter do compressor é que vai se colocar óleo para dentro desse compressor, né? Então ele é um compressor que tem que ser lubrificado. Aqui no cárter a gente pode observar que tem um visor do nível do óleo, e o nosso compressor, lá do curso, ele tem 2 estágios, porque a gente consegue observar que são pistões de diâmetros diferentes. E aqui nessa parte é a polia de acionamento do compressor, que na verdade funciona também como uma ventoinha. Então a polia, ela tem também isso aqui é para fazer, né, o balanceamento da ventoinha. O cilindro, que é a parte externa, ele tem essas aletas, e essas aletas, na verdade, elas funcionam para aumentar a área de contato, facilitando, na verdade, a dissipação do calor, fazendo essa troca térmica para reduzir a temperatura. Normalmente os cilindros eles são feitos de ferro fundido perlítico. Esse ferro fundido ele tem veios de perlita, que é um material que é autolubrificante, como se fossem veios de grafita, que é autolubrificante. Então é um tipo de material que é feito o cilindro. E nessa parte aqui do cilindro fica a válvula de admissão e de descarga. Essa válvula ela tem umas lâminas que vão abrir ou fechar conforme a pressão interna que está sendo feita dentro do cilindro, que varia conforme o movimento do pistão. Aqui nós temos o pistão. Aqui é importante observar que tem alguns anéis, são 3 anéis, na verdade são 3 alojamentos para os anéis. Esses 2 primeiros anéis aqui são chamados de anéis de compressão, são aqueles anéis que vão fazer a vedação para que o ar possa ser comprimido e diminuído o volume dele. E esse terceiro anel aqui que tem esses orifícios, ele é chamado de anel de óleo. Então, por esses orifícios, o óleo ele respinga do cárter e ele então vai sair por esses orifícios e vai conseguir lubrificar a superfície do pistão e do cilindro. A lubrificação do compressor de pistões ele é feita através de um contrapeso que tem no virabrequim. Então, na medida que o eixo virabrequim ele gira, esse contrapeso respinga o óleo para dentro do pistão, aqui nessa parte inferior do pistão, que é oca. E o óleo, então, ele vai sair por esses orifícios para poder lubrificar. Então, esse tipo de lubrificação é conhecido como lubrificação por respingo ou por salpico.
Os compressores de pistões eles são bastante utilizados atualmente, bastante encontrados, inclusive nas indústrias, principalmente nos setores de manutenção, vai se encontrar compressores. Mas para a alimentação de grandes volumes de ar comprimido nas indústrias, esses compressores têm sido substituídos pelos compressores rotativos de parafusos. Por uma série de fatores, mas principalmente porque os compressores de parafusos apresentam um tamanho reduzido. Os compressores de parafusos têm um índice de manutenção um pouco menor. Também tem um rendimento maior pela velocidade de rotação desses compressores. A descarga é contínua e também é uma descarga com uma vazão de ar comprimido bem maior. E também o que é bastante importante é que a troca de óleo em compressores de pistões, claro que depende do fabricante, mas é em torno de 200 horas de trabalho, enquanto que no compressor de parafusos, dependendo também do fabricante, em média é a cada 10.000 horas de trabalho. O compressor de parafusos, então, ele trabalha com 2 rotores dentro de uma carcaça. Esses rotores eles trabalham com mancais, mancal de rolamento de alta precisão, então conseguindo atingir grandes velocidades. Eles são chamados de rotores macho e fêmea e giram sincronizados por engrenagens, né? E eles têm um ajuste bastante preciso dentro da carcaça, de maneira que eles não se toquem, né? Então, basicamente, nós temos aqui o rotor macho e o rotor fêmea. E aqui a gente consegue enxergar como é que é o funcionamento desse compressor. Então, começando pela figura que está aqui em verde, na entrada desses parafusos, né, que estão em movimento de rotação, é possível observar esse volume aqui no entorno deles. Na medida que esses rotores eles vão girando, eles vão empurrando esse ar para fora. E na medida que esse ar ele vai sendo empurrado para fora, pelo próprio formato dos rotores, esse volume ele vai diminuindo. Então aqui em laranja, esse volume aqui que tinha esse tamanho já diminuiu. Quando ele chega mais no final do processo de compressão, o volume já está bem menor, aqui em vermelho. Então, esse volume que é do ar que entrou, que era desse tamanho, ele passa a ser desse tamanho. E, embora o desenho aqui não mostre, esse processo é contínuo, mais ar comprimido está entrando. Então, esses rotores eles giram em alta velocidade, num processo de compressão contínua, faz com que a vazão de ar desse compressor seja bem maior. Então, por isso que ele é um compressor que tem um rendimento maior. Aqui nós temos uma outra figura do compressor de parafusos, os 2 rotores. Aqui, então, os rolamentos, os mancais de rolamento de alta precisão, que se consegue, então, grandes velocidades de acionamento. E esse aqui é o parafuso, é o helicoide ligado ao acionamento, ligado ao motor de acionamento. E ele vai acionar o segundo rotor através de um sistema de engrenagens. Então, internamente, embora esse ajuste aqui seja com uma folga muito pequena, internamente eles não se tocam. Quem se toca, quem tem atrito aqui são as engrenagens helicoidais. Essa parte interna do compressor, ela está pintada aqui, né, na figura
em laranja, porque todo esse sistema aqui de engrenagens, né, os rolamentos, são banhados em óleo. Esse compressor, ele tem uma camisa de água na carcaça dele. Então, essa água, essa parte que está pintada em verde aqui, é água que recircula na carcaça do compressor, exatamente para poder fazer o resfriamento do ar. Porque sempre que esse ar é comprimido, ele aquece. Então, a água está ali para poder fazer o resfriamento. Existem outros compressores de parafusos onde o óleo é injetado para dentro do compressor. E esse óleo, então, uma das funções é também fazer o resfriamento do ar. Só que daí nós temos um ar bastante contaminado por óleo lubrificante. Então, nessa versão aqui se chama de compressor isento de óleo, porque se faz essa refrigeração por água. Nessa parte em azul aqui é o duto de admissão, é onde o ar comprimido ele entra, e nessa parte aqui é onde o ar comprimido sai. Outro compressor que pode ser encontrado na indústria é o compressor tipo Roots, ou de rotores lobulares, ou do tipo ventoinha. Ele é um compressor que não se consegue grandes pressões na saída dele, né? E ele é bastante utilizado para transporte pneumático, quando se precisa transportar farinhas, assim, produtos que podem ser transportados sendo pulverizados num tubo com ar comprimido. Então, ele é um compressor que funciona através do giro desses dois rotores lobulares que giram em sentidos opostos, né? Fazem a redução do volume e com isso o ar é admitido, a diminuição do volume, com isso o ar é descarregado. Então, eles são conhecidos como tipo ventoinha exatamente porque não se obtém grandes pressões na saída desse compressor, mas se consegue boas vazões com ele. Um outro equipamento que é classificado como compressor, mas que é conhecido como bomba de vácuo ou bomba de anel líquido. É classificado como compressor porque a bomba de vácuo ela vai admitir o ar da atmosfera e vai gerar então um vácuo, vai retirar aquele ar daquele determinado equipamento ou daquela determinada sala para então se conseguir fazer o vácuo nesses locais. Né? É uma bomba de sucção. A gente pode imaginar um aspirador de pó, né? Succionando o ar daquele determinado local. E as bombas industriais normalmente são essas bombas que são chamadas de bombas de anel líquido. E elas têm esse nome exatamente porque no entorno, né, dessa bomba, quando ela começa a entrar em funcionamento, é gerado um anel líquido, que é essa parte que está em azul aqui. Então, por isso que tem esse nome. Bom, mas basicamente como é que é o funcionamento? Existe um rotor. Esse rotor ele tem pás feitas no material metálico, mas que tem uma certa flexibilidade. E para dentro dessa carcaça é injetada água. Normalmente uma vazão pequenininha, mas é injetada água. Então, quando esse rotor ele entra em rotação, ele está excêntrico em relação à carcaça, não está no mesmo centro da carcaça. Toda a água que foi colocada para dentro da bomba, ela se desloca para a periferia, formando esse anel líquido. E nessa parte aqui do rotor existe um vazio, um vácuo, um local onde a pressão é menor do que a pressão atmosférica.
Então, se a gente imaginar que o rotor está girando nesse sentido, no sentido anti-horário, esses volumezinhos aqui internos estão aumentando de volume. Então, se o volume aumenta, a pressão diminui, o ar ele é admitido nessa parte aqui da bomba. E quando esse ar ele chega nessa parte, o volume está diminuindo. Volume diminuindo, pressão aumenta, acontece a descarga. Bom, e a água do anel líquido? Ela vai sair junto, pulverizada, junto com o ar. Então, ele é um ar que sai com um alto teor de umidade, é um ar que sai com água. Então, por isso que esse equipamento ele não é usado para alimentar comprimido, mas ele é um equipamento usado para exatamente sugar o ar de determinados locais para gerar o vácuo. E esse ar, então, com a água pulverizada junto com ele, é descarregado para a atmosfera depois da saída do equipamento. Um outro compressor que pode ser encontrado também nas indústrias é o compressor de palhetas. Ele funciona de uma maneira muito parecida com a bomba de palhetas. Então, imaginando que aqui o rotor ranhurado com as palhetas, né, ele está girando no sentido anti-horário. Se a gente observar esses espaços aqui, o volume desses espacinhos aqui está aumentando, então aqui o ar é admitido. Ele vai sendo levado nesse espaço entre duas palhetas, a carcaça e o rotor. Aqui o volume está diminuindo e ele é descarregado. Essas palhetas, então, elas deslizam nessas ranhuras devido à força centrífuga, quando esse rotor ele começa a girar, e elas vão, então, tocar na carcaça do compressor. Isso faz com que elas tenham um atrito muito grande. Então, esse tipo de compressor, ele pode ser encontrado em vários tamanhos. Então, quando ele é um compressor muito pequenininho, que é usado, por exemplo, nas aquelas máquinas ordenhadeiras para tirar leite de vaca, né? Essas palhetas aqui, elas são de grafite, porque já são autolubrificantes. Inclusive dá bastante problema porque essas palhetas quebram muito nessas bombas, nesses compressores, né? Mas compressores em versões maiores, o que acontece? É preciso injetar óleo para dentro do compressor, porque nós temos um atrito muito grande aqui. Então é preciso uma lubrificação, né, dentro da câmara desse compressor. Isso faz com que esse ar que sai desse tipo de compressor é um ar que tem muita contaminação por óleo. Então, ele não é indicado para serviços onde esse ar ele tem que estar mais limpo, né, sem tantos resíduos de óleo. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para alimentar sistemas de queima de óleo em caldeiras, né, caldeiras a óleo, que precisam do ar comprimido para injetar o óleo para ser queimado junto na caldeira.